Olá, sejam bem-vindos. Este é o Acredite ou Não. Desde os primórdios da humanidade, sempre vemos a natureza entrando em fúria. Seja por vulcões, terremotos, tsunamis, furacões, inundações e entre outros. Isso nos leva à nossa pequena lista dos maiores desastres naturais da humanidade. – 26 de dezembro de 2004. Oceano Índico. O mundo parava com o maior desastre natural do século XXI. Um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter, seguido de um tsunami que devastou a Indonésia e região. Acredita-se que cerca de 226 mil pessoas foram mortas pelos tremores e por causa do tsunami. Valendo ressaltar que os 13 principais países afetados tiveram um prejuízo de quase 11 bilhões de dólares. Como se não bastasse isso, quase 2 milhões de pessoas ficaram sem ter onde morar. Agora, vamos falar sobre uma das maiores tragédias da Ásia, o ciclone da Índia. Em 1839, um ciclone atingiu a região de Andhra Pradesh, na Índia. As consequências? Foram mais de 300 mil mortos e várias locações ficaram totalmente destruídas e devastadas. Sendo que a força do tornado foi tão grande que pôde levantar ondas com até 40 metros de altura. Pessoas ficaram sem moradia e sem comida, onde muitas morreram por consequência do ciclone que pegou a todos de surpresa. E por falar em ciclone, vamos informar sobre o mais devastador ciclone registrado da história, o ciclone Bhola. Em 1970, o ciclone Bhola atingiu a região onde hoje se encontra Bangladesh. Estatísticas aprovaram que houve cerca de 500 mil mortos com consequências do ciclone, onde ondas extremamente grandes se formaram devido ao ciclone, e por conta do aumento do nível da água na costa, várias cidades ficaram inundadas, resultando no pior desastre por conta de ciclones da história. No mês de julho de 1976, ocorreu o terremoto mais devastador do século, o terremoto Bangshan. Deixou mais de 600 mil mortos, mas há quem diga que esse número pode ser menor. Um sismo de magnitude 8 deixou sua marca na China, com as mortes decorrentes do terremoto, onde toda a população da cidade de Tangshan foi surpreendida pelos tremores. Falando em tremores, não tem como não citar o terremoto mais devastador de todos, o terremoto Shaanxi. O terremoto nas províncias de Shaanxi, na China, matou cerca de 60% da população local, ou seja, foram 830 mil mortos. O terremoto de magnitude 8 ocorreu em 1556, sendo considerado o terremoto que mais devastou cidades na história da humanidade. Parece que a natureza não ficou tão a favor da China, pois em 28 de setembro de 1887, parte do país ficou destruído devido às inundações do Rio Amarelo. Estima-se que mais de 900 mil a 2 milhões de pessoas foram mortas em decorrência das enchentes, sendo que 11 grandes cidades ficaram alagadas devido às cheias do rio. E vários pequenos vilarejos foram destruídos. Pode-se afirmar que uma área do tamanho da Grécia sofreu com as consequências da inundação. Foram diversos tipos de mortes por causa das cheias, mortes por causa das regiões alagadas, mortes por doenças que se espalhavam pelas águas do Rio Amarelo, mortes por desabrigo e outros tipos de causas. Ainda na China, vamos ao maior desastre natural de todos os tempos, e por coincidência foi devido, novamente, às cheias do Rio Amarelo. Mas não somente ele, outros grandes famosos rios também transbordaram. Yangtze
Rio Huai e o Rio das Pérolas. Dessa vez, as perdas foram ainda maiores. Em 1931, cerca de 1 a 4 milhões de pessoas foram mortas devido às enchentes. Áreas ficaram completamente alagadas. Houve desmoronamento em diversos pontos das regiões atingidas pelas grandes inundações dos rios, se tornando assim o maior desastre natural da história. Saiba que as perdas foram muitas. As famílias e cidades sofreram devido a esses desastres naturais. Por sorte, vivemos numa região onde desastres naturais não são frequentes, mas saiba que pode vir a acontecer se a população não mudar, pois vemos diversas enchentes pelo Brasil devido aos lixos jogados nas ruas. Além de que, tivemos a passagem de um furacão por nosso país, por conta do aquecimento global, destruindo algumas cidades de Santa Catarina. Isso não é um aviso, isso já é nossa realidade. Bom pessoal, o vídeo se encerra por aqui. Você tem alguma sugestão? Comenta aí embaixo, pois nós vamos em busca de respostas. Se inscreva no canal, deixe um like para nos ajudar, curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. E lembrando, assim como você, o mistério não nos satisfaz. Pessoal, até a próxima!